galera do sétimo ano, tudo bom com vocês? Tudo tranquilo? Espero que sim. Hoje iniciamos a nossa 19ª semana do projeto SPE. Muito bacana, né? Bom, e como vocês sabem, eu sou o professor Leandro Rossini, professor de Ciências dos anos finais. E hoje eu preciso que vocês peguem o livro didático de vocês, o caderno e o estojo, para a gente fazer anotação, né? Escrever sobre o conteúdo e abram o livro didático na página 10, tá ok? Onde iremos dar continuidade no estudo sobre forças, força resultante e sobre as leis de Newton, tá ok? Então, vamos juntos! Gente, sobre as leis de Newton, Isaac Newton, ele foi um cientista inglês, né, do século 17, 18, em que em 1687 ele publicou 3 leis relacionadas à força e movimento dos corpos, certo? Ele é considerado um dos cientistas com maior relevância na história da ciência, por conta dessas 3 leis relacionadas à força dos corpos e ao movimento dos corpos. E quais são essas 3 leis tão famosas de Isaac Newton? A primeira das leis é a lei da inércia. A segunda lei, conhecida como princípio fundamental da dinâmica. E a terceira lei, chamada de lei da ação e reação. Ok? Então, nós iremos estudar essas 3 leis, começando com a primeira lei de Newton, ou a lei da inércia. Bom, a gente vivencia essa lei da inércia no nosso cotidiano todos os dias. Como? Aonde que existe essa lei da inércia? Bom, nesse primeiro exemplo que eu mostro aqui para vocês. Imagine que você esteja retornando da escola e esteja de pé no interior de um ônibus, em repouso em relação ao piso. Quando o motorista aciona o freio bruscamente, o que irá acontecer? E aí, eu tenho certeza que vocês estão respondendo aí na casa de vocês, bom, a gente vai ser jogado para frente, né? A gente sabe disso, mas não faz essa relação com a lei de Newton, com a primeira lei de Newton ou a lei da inércia, tá ok? Bom, o que nós precisamos saber nessa primeira lei de Newton? Que o nosso corpo, nesse caso, ele está em repouso em relação ao piso do ônibus, mas ele está em movimento em relação ao solo, tá ok? Então, nessa lei da inércia, a gente tende a manter o movimento ou tende a manter o repouso, tá ok? Olha ali a definição. A primeira lei de Newton, conhecida como princípio da inércia, está relacionada à tendência dos corpos de manter o estado de repouso, caso estejam em repouso, ou o estado de movimento com velocidade constante, caso já estejam em movimento, tá ok? Então, nós temos uma tendência em manter-se em repouso, ou seja, sem movimento, se nós já estivermos em repouso, ou manter o movimento, né, com velocidade constante. Nós falamos isso de movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo de reta, uniforme de mesma velocidade. Então, nós temos essa tendência. Se estivermos em movimento, como no caso do ônibus, como no caso de quando estamos no carro, e a importância do cinto de segurança. Por quê? Se estamos em movimento dentro do carro, o carro está em movimento, nós dentro do carro estamos em movimento também. Quando ocorre uma batida, uma colisão, o que acontece? O carro para, não é? Mas a nossa tendência é de continuar esse movimento. Por isso a importância do cinto de segurança, certo? Então nós vemos esse princípio da inércia, essa lei da inércia em várias situações do nosso cotidiano, tá ok? Bom, a gente tem que pensar da seguinte forma: nessa condição de repouso, se o corpo já estiver em repouso, tende a manter em repouso; se o corpo estiver em movimento, tende a manter em movimento. Nessas condições, a força resultante sobre o corpo é nula, mantendo seu estado de movimento retilíneo uniforme ou repouso. Ou seja, se eu estou em repouso, eu tenho uma força resultante
nula, uma força resultante zero. Por quê? Porque eu estou em repouso. Se eu estou em movimento retilíneo uniforme com a mesma velocidade, eu também tenho uma força resultante nula. Por quê? Porque a minha tendência é manter esse movimento retilíneo uniforme. Então, nesses dois casos, se eu estiver em repouso ou se eu estiver em movimento retilíneo uniforme, a minha força resultante é zero. Então, eu tenho uma tendência em continuar esse repouso ou este movimento. Pessoal, olha que bacana esse GIF que eu coloquei aqui para vocês entenderem essa lei da inércia. Então, o homem ele está dirigindo num movimento retilíneo uniforme, num movimento mantendo essa velocidade, sem o cinto de segurança. Ou seja, ele está com uma força resultante zero. Quando ele bate nesse muro, a tendência dele é continuar esse movimento, fazendo com que ele seja arremessado do carro, tá ok? Então, a gente consegue entender muito bem essa lei da inércia nessa animação que vocês estão vendo. Seja nesse caso, seja no caso de estarmos dentro do ônibus e ele frear bruscamente, tá ok? Tranquilo? Então, vamos lá. Bom, como que eu posso definir, então, conceituar essa lei da inércia? Dessa seguinte forma, todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento com velocidade constante, a menos que seja forçada a mudar de estado por causa de uma força resultante. Então, se eu não tenho uma força resultante atuando sobre o corpo, ele vai se manter em repouso, caso já esteja em repouso, ou se manter em movimento, caso já esteja em movimento, tá ok? Fazendo uma ligação com a animação que vimos no PowerPoint anterior. E nós temos essa tirinha na apostila, né, no livro didático, falando o seguinte do Garfield. O dono dele fala, você é preguiçoso. Aí ele pensa, não, estou conduzindo uma experiência científica. Preguiçoso, estou testando a primeira lei da física. Preguiçoso, preguiçoso, preguiçoso. Corpos em repouso tendem a permanecer em repouso. Né? Então, a gente faz essa associação com a primeira lei de Newton, mostrando que o Garfield está em repouso, ele está parado, e ele tende a se manter em repouso, tende a se manter parado. Nós falamos que todo o corpo tem certa preguiça natural, pois não quer alterar o estado em que está, ok? Então, a gente pode pensar dessa seguinte forma. Todo corpo tem certa preguiça natural, pois não quer alterar o estado em que está. E essa tirinha, essa charge, ele demonstra isso. Ele já está em repouso, ele está parado, então a tendência do Garfield é se manter em repouso, se manter parado, e ele comenta que é um experimento, fazendo uma experiência da primeira lei de Newton. Tá ok? Tranquilo? Conseguiram entender essa primeira lei? Espero que sim. Então, gente, na nossa aula da semana 19, era isso que eu tinha para falar para vocês. Nas semanas seguintes, vamos comentar sobre a segunda e a terceira lei de Newton, tá ok? Mas agradeço muito a presença de cada um de vocês, ótimos estudos, boa semana e até semana que vem, tá ok? Valeu, um abraço, tchau, tchau!